Boa noite a todas as famílias, né? Eu sou Júnior, terapeuta aqui na unidade Hebe Camargo, né? Consultor em dependência química. Hoje mais uma reuniãozinha aí de amor e gente, toda quarta-feira, né? As famílias ficam esperando aí, já perguntando, né, se vai ter reunião. E a gente sempre, né, como de costume aí, como de praxe, a gente costuma fazer essa reuniãozinha aí. Como eu acabei de falar para os meus queridos acolhidos aqui, é uma reunião de orientação, né? Nós precisamos reforçar algumas coisas, né, alguns pensamentos. A gente sabe que muitas crenças vêm sendo, a gente tem desde a infância, né, vão passando de gerações em gerações, e para que a gente possa construir, né, um pensamento, sempre construir um novo comportamento, para que nossos acolhidos aqui, junto com vocês, familiares, possam ter uma nova vida, uma perspectiva de vida diferente do que estava vivendo com as drogas e com o álcool. É importante reforçar nessas reuniões, né, esses princípios que nós trabalhamos aqui, né? Mais uma vez estamos ainda no mês de junho, na terceira semana do mês de junho, ainda estamos falando sobre o princípio influenciador, né? De quais são as influências, né? Nós falamos do eu como pessoa, né? Depois nós falamos do eu e do outro na semana passada, né? O que o outro interfere, no caso como nós falamos do outro, né? Nós olhamos no sentido da família, né? Dos pais influenciando os seus filhos, e o quanto que os comportamentos dos filhos interferem no posicionamento dos pais. Legal, famílias? Então hoje nós passamos por um enfoque que é da semana eu e a sociedade, né? No sentido que o que a sociedade, de que forma que a sociedade, né, o mundo interfere nos meus comportamentos, né? A gente sabe, e acho que é legal eu frisar isso aqui nessa reunião, que a sociedade cada vez mais ela exerce um papel influenciador, né? Cada vez mais os níveis de influência da sociedade dentro da formação do ser humano, cada vez é maior a influência da sociedade. Por quê? Por que nós falamos isso? Por que eu falo isso? Porque cada vez mais nós temos, né, o acesso às informações, né, o mundo acontecendo ao meu redor, cada vez mais eu tenho mais informação sobre o que está acontecendo, né? Vamos dizer, influenciadores digitais, né? E afeta muito, tem tanto, vamos falar aí para os pais aí que têm filhos, né? Os meninos aqui também, que têm filhos adolescentes, esses influenciadores digitais, eles têm um poder, já fala, influenciador, tem um poder de influência sobre as pessoas, né, que pode ser, temos pessoas que têm uma influência boa, positiva, mas como também temos pessoas que só falam asneira, né, e ganham um monte de seguidor aí, velho. Por quê? Isso tudo é pelo contexto, pela sociedade, né, e essa é a questão no qual nós vamos levantar hoje, né, como que esse mundo externo tem afetado os meus comportamentos, né? Dentro daquilo que eu absorvo dentro da minha casa, como eu falei semana passada, e agora pensando o quê? Eu vivendo, né, dentro de uma sociedade. Lá fora no meu trabalho, né, o movimento, o comportamento dos meus companheiros de trabalho, qual o nível dessas pessoas ela exerce sobre mim? Hoje eu comentava pela manhã com meus acolhidos aqui, com os meninos aqui, falando, tá bom, eu saí da clínica, né? Eu estou pensando em tratamento, pensando em recuperação, mas aí eu vou para o meu trabalho e os meus companheiros de trabalho falam, ó, legal, Júnior, da hora, terminou o expediente hoje, vamos tomar uma cerveja. Tá por nossa conta. E aí? O quanto que isso pode influenciar os meus comportamentos, né? Nós sabemos que, mediante pensando em recuperação, nós precisamos dizer alguns nãos. E será que nós estamos dispostos a isso? Vamos voltar um pouco aqui, daquelas nossas perguntas que eu fiz aqui, né? Nessa semana somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos, né? Reconhecer, auto-reconhecimento, né? Porque para eu saber o quanto que o mundo externo está me influenciando, eu preciso saber quem eu sou. Qual o ser humano que eu me transformei? O quanto que os acontecimentos, os fatos, a minha vida social, né? O quanto que toda a sociedade me influencia, qual o nível, né? Só que eu preciso fazer essa pergunta: o que eu sou? Quem eu sou? Né? Se eu não conseguir me definir, dificilmente eu vou conseguir saber, né, em que patamar e qual o nível que está a influência que o mundo exerce sobre mim, né? E assim,
posso dizer claramente, com total certeza, né, que a sociedade hoje, vamos falar em drogas, ela exerce um poder muito grande sobre as pessoas, sobre o ser humano, sobre a influência, né? No caso, a influência negativa, né? Porque a gente sabe que o acesso cada vez é muito mais fácil, muito mais rápido, as informações sobre drogas cada vez maiores, né? Isso se tornou um verdadeiro, já há um bom tempo, é um verdadeiro comércio, né? E já quero, né, deixar bem claro aqui que não vai acabar, não vai parar, né? Nós somos uma parte só desse iceberg, no qual, e uma parte importante, que é a parte consumidora, né? Se nós pararmos de consumir, vai começar a quebrar o sistema, né? E aí por isso que cada vez mais, pelas influências que a sociedade gera em cima de nós, no caso, como eu estou falando em cima das drogas, daquilo que nós nos perdemos, dentro da dependência química e alcoólica, né? E aí, cada dia aparece uma cerveja nova. Ô malucão, não é uma cerveja nova, só mudou o rótulo. Aí, agora, assim, a ciência, as pessoas que pensando e planejando em conquistar novos públicos, em influenciar mais jovens, criaram uma droga nova, que é a K9, que é uma maconha sintética com poder altamente destrutivo, e a dependência, 3 vezes que a pessoa usa, ela já se torna dependente. Ou seja, o objetivo é cada vez influenciar mais. E por quê? Aí as pessoas têm acesso a isso, sabiam disso? Tem vídeos mostrando pessoas usando a droga, tem vídeos mostrando como que a pessoa fica, e aí desperta algo lá no nosso cérebro que chama o interesse em conhecer, em despertar. Eu já estou movido pela sensação de prazer que a droga me deixou, obviamente que eu vou sentir mais interesse. E como a gente sabe, já falamos isso várias vezes, quando já criou a tolerância, ou seja, uma droga já não está me satisfazendo mais, então eu preciso dar um passo à frente, subir o nível, né? E é por isso que eu tenho que pensar, né, dentro daquilo que eu sou, da pessoa que eu tenho me transformado, daquilo que eu absorvi dentro da minha vida. Opa, vamos falar de recuperação, né? Eu tenho que buscar agora quais as influências dentro desse mundo. E é difícil, senhores, né? É difícil, porque o que o mundo tem para nos oferecer hoje, dentro de influências positivas, é muito menor do que as influências negativas, cara, né? Aí as pessoas também podem estar tomadas por frustrações, que eu já vou falar um pouco mais aqui na frente. A pessoa que me transformei sofreu influências do meio em que viveu ou em que vive? Sim, com certeza. Como eu falei, cada vez mais, o meio que eu vivo influencia na pessoa que eu sou, né? Só que assim, isso é algo que não deveria ter tanto poder assim, né? Quem eu sou independe da circunstância, independe da onde eu vivi, da onde eu cresci. Ou seja, toda pessoa que nasce pobre vai se tornar bandido? Não. Toda pessoa que nasceu num meio social onde tinha envolvimento com drogas vai se tornar traficante? Não, né? Agora é o nível, né? É o nível do que eu deixo isso me afetar, o quanto isso me afeta, o quanto que isso pode me influenciar, né? Então eu preciso começar a me perguntar, para eu me conhecer, para eu saber, né, o quanto que a sociedade que eu vivo, né, ou as experiências que eu fui absorvendo na minha vida, influenciam na pessoa que eu sou hoje. Pensando em ser uma pessoa melhor, eu tenho que buscar referências melhores. Falei isso hoje cedo também. Se eu me aproximo de recuperação, se eu me aproximo do grupo de narcóticos anônimos, se eu frequento o grupo de um amor exigente, se eu partilho com meu padrinho, se eu frequento uma igreja minha de preferência, eu estou buscando o quê? Influências positivas, senhores. É isso. Se eu sento na minha casa e converso com os meus pais, coisa que, né, falava isso outro dia quando eu fui fazer uma palestra no CRAS. Pais, sentem um pouco os seus filhos. Falo para vocês agora, pais que me acompanham, né? Esposas, né? Pais, filhos, cheguem e sentem, né, do lado dos seus filhos na hora do jantar, né? E presta atenção em mim aqui, família. E esquece celular, né? Esquece um pouco, né, a televisão. Senta aqui e vamos conversar. Vamos falar sobre como é que foi o dia, né? Porque assim a gente pode, muitas das vezes, a conversa
quebrar algumas coisas que estão dentro de nós, sentimentos ruins, né? Frustrações que nós vivemos no dia, né? Remorso de alguma coisa que a gente precisava falar e não falou. Estou com raiva de alguma situação que aconteceu no meu dia, né? Porque o sentimento alimentado, né, ele pode se transformar num comportamento inadequado. Se eu, por favor, senhores, vou pedir mais uma vez, mesmo na gravação, se eu alimento um sentimento, né, isso pode se transformar num comportamento. Agora, por isso que eu preciso me perguntar, dentro do nível, o quanto que o mundo externo tem me afetado, o quanto que as situações que acontecem no mundo, aí, né, vou lá, fico revoltado porque o político que eu votei não ganhou. Eu vou fazer o quê? Vou mudar de país? Vou abandonar tudo? O quanto que o mundo tem afetado a minha vida. Aí eu venho para cá. O andamento da sociedade interfere nas minhas decisões? Interfere. E aí eu posso pensar de duas formas. Ou ela interfere no movimento de eu fazer ter um comportamento inadequado, ou eu olho para a situação, eu identifico a situação, falando de recuperação, identifico aquilo que está errado. Ó, isso que aconteceu não condiz com o que eu quero viver. Opa, beleza, legal, está tendo uma percepção boa. Então eu vou modificar o comportamento, vou modificar aquilo que tá errado, vou fazer o movimento contrário, porque isso está me afetando. Né? E como eu quero que me afete de uma forma positiva, eu preciso, né, ver, identificar, sentir e absorver aquilo e transformar isso num novo comportamento. Senhores, vamos lá. Somos frutos das nossas escolhas. Eu disse isso em algumas reuniões aí para trás, né? E é importante frisar isso na reunião de homogeneidade para as famílias. Hoje, famílias, pensando, visando recuperação, né? E a recuperação não tem só a ver com os meninos aqui, mas sim também com o que vocês pretendem viver daqui para frente, vivenciar daqui para frente, né? Aquilo que vocês decidirem dentro das suas escolhas é o que pode influenciar, né, aquilo que vocês vão viver. Ou seja, vocês, né, os meninos aqui, os senhores que estão aqui com nós, e assim como vocês, todos são livres para escolher o que você quer fazer. Porém, você não está livre da colheita. Você não está livre das consequências. Posso ser uma pessoa livre pensando no que eu quero decidir, né? Muitos falam, eu sou o dono da minha vida, eu sou o dono do meu próprio nariz, e está tudo certo. Porém, não esqueça que a colheita é inevitável. Se você é uma pessoa agora pensando, né, em recuperação, você vai colher bons frutos. Agora, se você ainda quiser pagar para ver, né, pensando somente no momento, na satisfação, né, pensando somente em viver aquele momento, sem pensar no depois, nas consequências, senhores, infelizmente, as consequências vão ser negativas. E assim, isso nada mais é que vida, que a vida. Não estou nem falando só de usar droga ou não usar droga. Estou falando dentro das escolhas que eu pretendo ter para a minha nova vida. Se você já sabe que o caminho que você pretende seguir vai dar errado, por que você decide ainda fazer? O que te impede de permitir-se em fazer o certo, em seguir o certo, em correr pelo caminho, percorrer o caminho certo? O que te impede? Já sabe os caminhos, né, da droga, onde te levaram. Vamos falar de recuperação? Siga pelo caminho de recuperação. Olha lá, aí acontece o quê? Um olhar distorcido, né, da sociedade. Eu espero me inspirar naquilo que está acontecendo no movimento externo da minha vida. Ou seja, olha, quando aquilo acontecer, eu vou ser feliz. Quando aquele trabalho der certo, eu vou ficar bem. Quando aquela mulher me dizer que está comigo, aí eu estou bem, né? Se aquele carro
der certo, conseguir comprar, aí eu vou me sentir feliz. Mentira, é uma mentira que você tenta contar para você mesmo, né? O que acontece no meu mundo externo não pode afetar-me ao ponto de determinar como vai ser a minha vida. Isso é uma realidade, eu falava isso para uma família. O fator externo, ele pode influenciar, mas o tanto que eu deixo, ele me influenciar, ou me permito, ele pode me influenciar no sentido de eu olhar para aquela situação e me motivar e falar assim, velho, não deu certo, não é assim, eu vou correr atrás e vou ver onde que eu preciso acertar para poder chegar onde eu quero. Ou eu vou simplesmente olhar para aquela situação, e aí eu entro nisso aqui, ó. Pode gerar um sentimento de frustração, de raiva, de medo. Frustração do quê? A frustração de perceber que muitas vezes eu estou olhando para esse mundo externo, como eu estava falando de influenciadores aí eu olho para a casa daqueles caras, um moleque com 18 anos, com uma casa de 2 milhões de dólares, com um carro de 900 mil reais, com um monte de mulher bonita do lado, e eu falo, pô, rapaz do céu, não tem nada. Estou com 40 anos, não tem nada. E aí dá uma insatisfação, gera uma frustração. Você olha para o mundo externo, para a sociedade e vê outras pessoas que estão em recuperação, conquistando e você ainda não. Isso é uma das maiores formas de recaída. A pessoa, ela entra numa insatisfação com aquela vida que ela está levando, e fala, pô, eu estou em recuperação, estou limpo e as coisas não estão acontecendo, gera frustração. Então precisamos identificar isso. A raiva, é um sentimento que eu alimento, porque eu posso estar com raiva de que eu olho para a situação, vejo o que o Rafael fez, me gera um sentimento, mas o sentimento é meu. Quem vai sofrer com isso? Sou eu. Então eu preciso parar de me comparar com os outros, olhando, como a gente está falando sobre a sociedade, olhando para o que está acontecendo no mundo, e o quanto que eu deixo que isso influencia na minha vida. E o medo, muitas vezes, o medo daquilo que é desconhecido, porque eu não sei como que vai ser o dia de amanhã. Isso pode gerar um sentimento de medo, e o medo pode me paralisar a conquistar novas coisas, a dar passos mais longos, Eu falava isso para uma outra pessoa ontem, hoje, pensando em recuperação, eu não posso ter esse medo, Se eu até falei isso acho que para os meninos aqui, Se eu errar, se eu tomar uma decisão e eu errar, aprendi. Agora, se der certo, eu vou aprender também. Só que eu vou aprender como fazer, como evoluir, como crescer. Agora, tudo parte do simples movimento, primeiro passo. Se eu não der o primeiro passo, eu vou ficar sempre nessa linha aqui, do medo, da insegurança, de dar certo ou não dar certo, E aí eu vou olhar para as pessoas que estão indo para frente e eu falo, puxa vida, por que não deu? Ou eu fico com a insatisfação de pensar e de reclamar, por que não deu certo? Ou eu vou, corro atrás e tento fazer. E aí, olha para todos, para um todo, como todos são assim. Não inclua-se nesse todos. Sempre gosto de frisar muito bem. E é uma reflexão sobre isso aqui. A gente olhar para a sociedade como um todo, nossa, a sociedade está totalmente desfigurada, é uma inversão de valores, as famílias já não têm mais o mesmo pensamento de família, pais influenciam filhos de forma negativa. Ou você usa isso para justificar a sua falta de vontade de mudar de vida, ou você usa isso para influenciar você de forma, na minha família, eu não me enquadro com isso. Eu sou uma pessoa diferente, eu não me enquadro num todo. Isso que a sociedade tem vendido hoje, que essas questões sobre família, que estão totalmente distorcidas, a inversão de valores, e ou você usa isso para mais uma vez justificar, ou você usa isso para te influenciar e falar assim, na minha casa não, eu não vou ser assim, eu não permito que a minha família seja assim. E terminando, senhores, o grande objetivo dessa reunião de emergente dessa quarta-feira é desconstruir comportamentos, com um único objetivo, uma vida melhor. Se eu quero ter uma vida melhor e pensando em família, uma vida saudável, dentro do bom convívio com meus familiares, com a minha esposa, com meus filhos, com meus pais, com meus avós, eu preciso desconstruir comportamentos. Por isso que eu sempre falo, o maior intuito desta reunião aqui, famílias, é para quê? Para que vocês tenham, ou abram a visão, abram a mente
para que existe uma nova maneira de viver. E essa maneira de viver precisa desconstruir comportamentos inadequados, para que nós possamos construir juntos, pensando na família, né, junto com os meninos que estão aqui, com os acolhidos, uma nova versão de nós mesmos, tá bom? Agradeço a todos vocês que nos acompanham, fiquem com Deus e uma ótima noite, família.